Olá, muito boa tarde para você. Estamos ao vivo pela RCTV, o canal 27 da NET Digital, aqui para João Pessoa, para toda João Pessoa e também Campina Grande. Hoje eu vou conversar com o psicólogo Lucas Braz para falar sobre TDAH, hiperatividade e déficit de atenção. Sobre essas coisas que a gente lida no dia a dia, trouxe um profissional aqui da área para falar sobre isso. Olá, Lucas, muito obrigada por você ter vindo. Vamos lá falar sobre essas questões que tanto a gente lida diariamente. Eu mesmo em casa lido com isso, com a minha pequena, que vai fazer 11 anos, que também tem essas falhinhas. A gente acaba diagnosticando em casa como falhinhas, mas um psicólogo dá o seu diagnóstico. O que é exatamente o déficit de atenção, a hiperatividade e o TDAH, né? Assim. Primeiramente, boa noite, Suzana. Eu que agradeço o convite. Então, é uma questão bem polêmica o TDAH, o déficit de atenção. Na verdade, é um transtorno neurobiológico, que ele é causado por uma falha no sistema neural. Então, a principal saída que geralmente os profissionais utilizam é o encaminhamento a um profissional que vai estar indicando um medicamento, que o mais utilizado está o Brasil como o segundo maior usuário, né, que é o usuário da Ritalina, que é o Brasil como um dos maiores consumidores. Uhum. E aí acaba tendo aquela questão, tantos usuários que realmente precisam estar utilizando da Ritalina e outros usuários que acabam tentando de forma mais rápida, tá conseguindo os benefícios e acaba também levando os malefícios que a Ritalina pode trazer. Antes de a gente falar da Ritalina em si, eu queria que você falasse o que é que identifica quando uma criança, um adolescente, um jovem, enfim, tem o TDAH, o déficit de atenção e a hiperatividade, né? O que é que diz? Ele corre muito, ele não se concentra, ele grita, ou então fala, não sossega numa fila, não concentra no estudo. O que exatamente? Qual é o diagnóstico? Então, Suzana, para você identificar esse transtorno, é preciso uma avaliação muito bem realizada por um profissional ético, capacitado, especializado, que possa estar fazendo essa avaliação, possa estar dando esse diagnóstico. Por quê? Porque são características, são fatores que acabam sendo somados para que tenha esse diagnóstico. Como, por exemplo, uma criança hiperativa, uma criança que não consegue se concentrar, que tem falta de atenção, uma criança que ela tem dificuldade de colocar um planejamento em dia. Então, além de outros fatores, né, que vai estar trazendo o diagnóstico. Porém, ele não pode ser feito pelo senso comum. Uhum. A partir do momento que o diagnóstico ele é feito pelo senso comum, muitas vezes por pais, por professores, por diretores de escolas, que acaba vendo, uma criança ela está dessa forma, já tem um transtorno. E não é dessa forma. Não é assim. Inclusive, tem até um slogan feito pelo Conselho Federal de Psicologia que diz o seguinte, se seu filho ele é muito arteiro, tenha calma. Ele apenas está sendo criança. Então, precisa ser feito realmente um diagnóstico ético, profissional, para que o filho, até o paciente mesmo, ele possa estar sendo direcionado para uma medicação adequada. Em quanto tempo, Lucas, de terapia, já na inserção com o psicólogo, eu levo o meu filho ou meu sobrinho, enfim, quem quer que seja, em quanto tempo você diagnostica e passa a recomendar a Ritalina em si? A questão do tempo, ela é bem subjetiva, porque ela vai diferenciar de pessoa para pessoa. Mas é importante que faça um acompanhamento, né, que não seja feita apenas uma consulta, mas que realmente faça um acompanhamento, não só com psicólogo, mas também com psiquiatra, que possa estar articulando essas duas áreas para poder realmente, de fato, estar dando um diagnóstico correto, um diagnóstico ético, para que não venha a causar transtornos maiores e consequências futuras graves ao paciente. A gente estava falando sobre a Ritalina nos bastidores e a gente sabe que a Ritalina é um remédio de tarja preta, né, recomendado só por psicólogos, psiquiatras que prescrevem, né, e ele tem um efeito ele consegue concentrar, deixar a pessoa concentrada naquilo que ela se propõe a fazer, né, e tem também efeitos colaterais sobre isso. A criança, a partir dos 10 anos, já pode tomar Ritalina? Ela já existe casos que a criança já toma a Ritalina ou é só fase adulta, só o adulto? Existem casos, sim, que as crianças já são indicadas a tomar a Ritalina, mas são os casos realmente mais extremos, são os casos que realmente têm a necessidade, porque a Ritalina é um medicamento que deve ser direcionado ao paciente que realmente tem o transtorno. Uhum. O que acontece muitas vezes é que o paciente ele tem apenas uma das características
e já acaba sendo enquadrado, porque é aquela questão da medicalização, né? É muito mais fácil falar para uma criança, não, você tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, do que ir atrás da base mesmo, qual é a real dificuldade, tratar se é o planejamento de estudo, se é o local de estudo dela, se são as relações interpessoais na escola que ela tem, as relações familiares. Então, o imediatismo acaba fazendo com que as coisas sejam mais rápidas e acabe direcionando e estigmatizando, né? O mal que a gente vive, né? O imediatismo, tudo, né, muito apressado, você não tem mais tempo de fazer nada, acaba que substitui até uma conversa, um diálogo em casa e para saber onde está o centro da coisa. Tem um depoimentozinho que eu peguei na internet de Marcela Picanso, do blog Outras Mídias, que eu quero ler para vocês. Ela diz assim: então vi que o problema não estava em mim e nem na maioria das crianças que precisava tomar um remédio para entrar num padrão social. O problema está no nosso ensino totalmente precário, que se preocupa mais se o aluno vai passar em medicina do que se ele será um bom cidadão. É claro que, em alguns casos específicos, o uso da Ritalina é de extrema importância e eficácia, mas acredito que, na maioria das vezes, o déficit de atenção poderia ser tratado de outras formas. Isso procede, Lucas? Procede, com certeza. Procede, né? Não é um caso isolado, isso procede e, atualmente, a questão da pressão social, a cultura do imediatismo e a competitividade acaba fazendo com que as pessoas busquem maneiras mais rápidas de conseguir objetivos que elas propõem para a vida delas. Só que muitas vezes não pensam na questão do efeito colateral que isso pode estar trazendo para o indivíduo. Porque a Ritalina, por ela estimular o sistema nervoso central, ela é um estimulante. Então ela vai causar insônia, ela pode estar causando... São os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, ela vai causar insônia, ela pode causar até alucinações. Então os efeitos colaterais podem ser graves, né, para o paciente. Há quem ainda tome a Ritalina associada com um antidepressivo, né? Justamente por essas causas, porque causa uma dependência, as pessoas às vezes não podem nem se livrar da Ritalina, que já ficam, vicia. Exato, vicia, com certeza. Né? A questão do uso da Ritalina, ela por ser uma forma de buscar o prazer no caso, a conquista pelo objetivo gera o prazer, é uma busca por algo artificial e isso gera o vício, porque sempre vai querer as coisas mais rápido. Então, isso vai acabar dessensibilizando o sujeito, transformando ele em uma pessoa dependente daquele medicamento. Eu até vejo questões de concurseiros, né, que sempre estão ali usando a Ritalina, achando que vai estar utilizando uma pílula da inteligência, uma pílula mágica, a pílula do conhecimento, e muitas vezes não está trabalhando exatamente o processo e a construção que ele deve ter. O planejamento de estudo bem feito, trabalhando todas as outras questões que estão envolvidas na questão da dificuldade de... Uma questão bem pessoal mesmo, pessoas que eu convivo, estão fazendo um cursinho para passar no medicina, que é um dos vestibulares mais concorridos do país, e 60% da turma com 100 alunos, ou seja, 60 alunos ou mais, 60 pessoas, tomam a Ritalina e, assim, conseguem essas prescrições. Existe um mercado negro para isso, acho que as pessoas estão usando cada vez mais como se fosse algo que você comprasse e é tarja preta, né? Exato. É bem complicado. Na verdade, por conta do imediatismo, a preocupação acaba sendo no aqui e agora e acaba deixando de lado o que pode vir a acontecer a médio e a longo prazo, né? Hoje você vê pessoas tomando a Ritalina desenfreadamente, descontroladamente, sem nenhum tipo de acompanhamento. Muitas vezes acontece de casos que nem são necessários de tomar Ritalina e ele acaba tendo efeitos colaterais bem graves. Então, ao mesmo tempo que ele vai estar tomando uma medicação para ficar acordado, para ficar alerta, para ter tempo para estudo, ele vai estar precisando tomar outro medicamento que é para conseguir dormir e regular o sono. Então, acaba sendo uma coisa, acaba gerando uma bola de neve no sistema nervoso, ele acaba desencadeando outras coisas, né, Lucas? Com certeza. Além de possíveis alucinações, pode causar um transtorno de humor, pode gerar, enfim, vários sintomas que podem tirar a pessoa do foco, literalmente, né? Quando você passa a não tomar mais o remédio, digamos que hoje não quero mais, já consegui o que eu queria, dificilmente a pessoa se livra, mas se conseguiu o que queria, o que é que o corpo sente, a mente sente diante disso? Vai acontecer a abstinência, né? Gerando a abstinência, o indivíduo ele pode entrar em crise.
não só com relação à Ritalina, mas com relação a outros tipos de medicamentos que são tarja preta, que são medicados sob controle, né? Por isso que há a necessidade de ter um profissional ético, qualificado e que possa realmente estar encaminhando um medicamento adequado para o caso adequado. Dá para tratar o déficit de atenção, a hiperatividade e o TDAH sem o uso do medicamento, e especificamente a Ritalina? Isso vai depender de caso para caso, justamente pelo grau que se encontra em transtorno o paciente. Mas a questão é, se o paciente ele começa a tomar a Ritalina, é necessário, extremamente necessário, que ele tenha um acompanhamento tanto do psiquiatra como do psicólogo, que é quem vai estar fazendo todo o acompanhamento do processo de aproveitamento da Ritalina, né, do caso do medicamento. A gente vai dar uma pausa rapidinho aqui para o intervalo, vou chamar o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. O que me importa, seu carinho.